Muito bem, mulheres, em um lugar em Betânia e no quarto de guerra. Hoje entramos no 12º dia e nós vamos falar que a espada está nas suas mãos. Acredito eu que você já vem, para esse propósito com a sua espada na mão, a palavra. Onde o Espírito Santo ele vai te ensinar. E hoje ele vai te ensinar que o quarto de guerra não é apenas lugar de silêncio, lágrimas e mesa, mas também armaria espiritual. Toda mulher que ora precisa aprender a guerrear com a espada certa. E essa espada ela é acessível para todas nós, porque ela é a palavra de Deus. Em Efésios 6,16 diz: tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar? Espírito Santo, nós te convidamos nessa manhã a fazer parte desse dia, a entrar, Senhor, em cada quarto de guerra, sendo o Senhor que guerreia as nossas batalhas, sendo o Senhor aquele que vai à nossa frente. Espírito Santo, nós muitas vezes não sabemos como lutar, de que maneira agir, mas o Senhor tem a direção. Quando nós abrimos a Tua palavra, nós podemos encontrar nela as respostas que nós não temos, Pai. Então vem com a Tua presença hoje, fala ao coração dessa Tua filha, Pai, que está aqui hoje, Senhor, crendo, buscando e acreditando no Senhor, que tem todo o poder. O Senhor que tem todo o poder, Pai. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu quero confiar, e ter essa certeza que você tá aí com a sua Bíblia na mão. Se você não tá, vai lá e pega, né? Esse ambiente é ambiente de Bíblia com a mão. Esse ambiente é ambiente de você estar com a sua espada na mão, né? E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, Novo Testamento, Hebreus, capítulo 4. Vamos lá, Hebreus, capítulo 4. E o versículo é o 12. Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Na tradução, que talvez você tenha aí, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4, 12. Na mensagem diz assim: tudo que Deus diz é sério. O que ele diz acontece. Sua poderosa palavra é aguda como bisturi e capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Não se pode fugir dela. Não há como. Então, quando nós entendemos que nada nem ninguém pode fugir da palavra de Deus, nós entendemos que há um poder liberado quando nós usamos a palavra. Se você for abrir a sua Bíblia hoje em Mateus capítulo 4, no versículo 4, no versículo 7, no versículo 10, quando Jesus estava no deserto e foi tentado, como que ele venceu o diabo? Com a palavra. Ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Então é com a palavra que nós vamos batalhar as nossas guerras. Nenhuma guerra espiritual é vencida apenas com emoção. Nenhuma oração profunda pode existir sem fundamentos, né?
A mulher do secreto, ela precisa aprender a usar a espada certa. E a espada é a palavra. Nós não podemos orar sem fundamento. E qual que é o nosso fundamento? É a palavra. Então, não é a emoção que vai fazer o inimigo ir embora, é a palavra. No deserto, Jesus não lutou com gritos, não lutou com argumentos, não lutou com traumas. Ele lutou com 3 palavras: está escrito. A espada não é a Bíblia fechada. A espada é a Bíblia aplicada. É você ler, é você falar, é você crer, é você declarar ela em fé, em fé. Então, quando Jesus ele dizia, está escrito, ele lutava, ele lutava. Você quer ver? Vamos abrir Mateus capítulo 4. Eu vou abrir aqui na mensagem para a gente acompanhar e ver a diferença, né? Capítulo 4. Aqui o título já diz, a prova. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Então, foi por Deus que ele foi levado ao deserto. Então, já entenda isso, que deserto também não é só o diabo que te leva. Muitas vezes, o Espírito Santo te leva ao deserto para provar o nosso coração. Era a hora da prova e o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou com muita fome. E o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Então entenda o seguinte, o jejum, ele também é uma arma poderosa, mas a nossa espada é a palavra. O jejum, ele é para nós buscarmos santidade, para nós nos aproximarmos de Deus. E como ser humano que somos, vamos sentir a nossa carne gritando. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Foi mais de um mês. E a Bíblia diz que ele estava com muita fome, porque ele era humano também. Mas se Jesus jejuou, quem somos nós para não jejuarmos, não é mesmo? E aí diz assim, quando veio a primeira prova, o diabo veio e falou, já que você é filho de Deus, dê ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu, está escrito, é preciso mais de que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou, já que você é filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Veja, até o diabo conhece a palavra. E às vezes nós, que somos mulheres de Deus, de oração, não conhecemos. Salmo 91, ele disse, ele entregou ao cuidado dos anjos, tanto o protegerão que você não machucará, nem mesmo o seu dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com a palavra, citando Deuteronômio, mas está escrito, não tenha ousadia de testar o Senhor seu Deus. Para a terceira prova, o diabo transportou até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra, com todo o seu fascínio, então fez a proposta. Tudo isso é seu, basta que você se ajoelhe e me adore, e tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta. Caia fora, Satanás. E mais uma vez recorreu a Deuteronômio para repreendê-lo. Está escrito, adore somente ao Senhor seu Deus e sirva-o ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Fim da prova. O diabo fugiu e no lugar dele vieram anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. Então, depois da prova, quando você é aprovado por Deus, vem a recompensa. Então, no deserto, Jesus não lutou com gritos.
Ele não lutou com argumentos, não lutou com traumas, ele lutou com essas palavras, está escrito. A espada não é a Bíblia fechada, a espada é a Bíblia aplicada. Então nós precisamos entender isso. Há versos que curam, a gente tem aplicado esses versos, né, a palavra, na terapia da alma, por exemplo. Nós não usamos nenhuma técnica ou filosofia, nenhum ensino que não seja a palavra. Então, quando você precisa ensinar alguém, por exemplo, a colocar as emoções em ordem, você usa a palavra. Quando alguém está ansiosa, a palavra. Depressiva, a palavra. Quando alguém traz com ela dívidas emocionais, você aplica a palavra, né? Então, a palavra de Deus, ela traz cura, cura para a alma. Quando você vê versos da palavra que quebram mentiras. Ah, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Aí vem a palavra e diz: você pode tudo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Ah, eu não aguento isso. Não há nada, né? O Senhor não te dá nada que você não possa suportar. Então, a palavra, ela é a resposta. Existem versículos que fecham portas que o medo abriu, versículos que silenciam o próprio Satanás. Então, quando a palavra entra no secreto, não é você que fala com Deus. Deus fala contra a guerra que te cerca. Então, não é só você falando, mas quando você usa a Bíblia. Eu já testemunhei isso várias vezes. Quando eu perdi o nosso menino, né, o Davi, isso lá em 2006. Ano que vem, dia 4 de janeiro, o Davi faria 20 anos. Então, eu lembro que teve vezes depois, ali 1 mês, 2 meses, né, que já era para estar comemorando 1 mesinho, 2 mesinhos, né? Eu lembro que eu chorava, eu me sentia muito triste por aquilo que a gente não viveu, porque a gente sonhou muito em ter o Davi. A Esther, na época, a nossa primogênita, tinha 4 aninhos, então ela sonhou muito em ter o maninho dela para brincar com ele. Então, assim, era muito triste tudo aquilo. E eu lembro que as minhas orações, muitas vezes, em meio a tantas lágrimas, era só a palavra. Era dizer assim: Senhor, a tua palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E a alegria não está vindo, Senhor. A tua palavra tem que se cumprir, Senhor, na minha vida. Então, essa muitas vezes era a minha oração. Então, a palavra, quando ela entra no secreto, não é só você que fala com Deus. É Deus que fala contra a guerra que está te cercando, a tormenta que está te cercando. Então, a palavra de Deus, ela vem e corta, como dizem Hebreus, né? Pensamentos que te enfraquecem, mentiras que te diminuem, acusações que te aprisionam. A palavra, ela vem e cura a alma ansiosa, a mente cansada, o coração ferido. A palavra guerreia contra o desânimo, contra o medo, contra o pecado. A palavra também, ela vem como consolo em meio ao luto, à separação, entende? Em meio ao diagnóstico. A palavra, ela tem todo esse poder, por isso que toda mulher que quer vencer precisa aprender a orar a palavra. E de que forma, Paty? Você orando assim: Senhor, o que, o, o que está escrito diz sobre isso. Então, assim, é você dizer, por exemplo, como eu dei o meu exemplo, é você dizer: Senhor, está escrito que nós devemos levar em oração tudo aquilo que nos traz ansiedade. E eu estou aqui com a minha alma ansiosa. Senhor, está escrito que a paz do Senhor excede todo o entendimento, então eu preciso dessa paz. Senhor, está escrito
Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que o Senhor prometeu aliviar. Então eu estou aqui, Senhor, porque está escrito, é sobre isso. Entende? É você falar para o Senhor. É você falar. Então, a guerra, ela não é vencida com a tua força, né? Por exemplo, Paty, eu oro porque eu quero casar. Que versículo, onde isso está escrito? A Bíblia fala que ele faz do solitário habitar em família. A Bíblia fala que uma esposa é uma herança, é uma dádiva. Então, você, mulher, vai dizer, Senhor, eu quero ser uma dádiva para o homem que o Senhor preparou para mim. Pai, eu quero orar pelos meus filhos. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Quem tem a sua aljava cheia é abençoado. Então, Senhor, eu quero ser essa pessoa. Senhor, a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu creio no Senhor, agora é a vez da minha casa, alcanço os meus filhos, o meu marido. Entende? Senhor, a tua palavra diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e eu declaro isso aqui. O inimigo não tem poder sobre a minha casa. Lembra da mulher lá do filme que ela fala assim, diabo, sai daqui, porque a palavra de Deus diz que tu veio para roubar, matar e destruir, mas tu não vai roubar minha alegria, né? Mais ou menos assim, tu não vai roubar a minha paz. Então, é você usar a palavra. A palavra. A guerra não vai ser vencida através da tua força, mas com a verdade que sai da boca de Deus. Quando você declara a palavra no secreto, o céu confirma, o inferno treme e o seu coração encontra descanso. Então a espada é perfeita, ela não falha, ela não corta errado, como diz em Hebreus 4:12, ela dá discernimento, discernimento. Ela traz ela discerne o que é junta, o que é medula, o que é alma e o que é o espírito. Ela separa todas as coisas para que você entenda aquilo que você vai orar e guerrear através da palavra. Então, que a tua oração hoje seja: Senhor, coloca a tua palavra na minha mão e na minha boca. Ensina, Senhor, me ensina a guerrear como Jesus guerreou. Que eu não lute com as minhas forças, mas com aquilo que está escrito. Abra os meus olhos, Senhor, para ver a verdade. Feche os meus ouvidos em relação às mentiras. Senhor, dá-me ouvidos para ouvir, um coração para obedecer. É isso. É você dizer, Senhor, eu quero ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Eu quero, Senhor, guardar e meditar na tua palavra. Que a tua palavra corte o que me confunde, cura o que me fere. Que a tua palavra fortaleça aquilo que está fraco em mim. Que o meu quarto de guerra seja esse lugar de espada, de oração e um lugar de vitória. É você falar isso com o Senhor. E claro, né, que para essa espada se torne real na sua vida, você precisa fazer o quê? Ler a palavra, meditar na palavra. Muitas pessoas têm dificuldade em ler. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, toda vez que você ouve, você adquire fé. Então, eu quero te dar aqui um exemplo prático e até algo para você levar para a sua vida. Talvez você tenha o costume de pegar a Bíblia e ler só para você, sabe? Quando a gente aprendeu na escola a ler, que a gente lê e guarda tudo no pensamento, não fala, só lê e guarda no pensamento. Então, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, você vai começar a pegar a sua Bíblia e você vai abrir a sua Bíblia e você vai ler ela em voz alta, em voz alta. Por exemplo, eu vou abrir aqui Mateus 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, era a hora da prova. Então, assim,
eu estou lendo em voz alta, eu estou lendo e ouvindo, né? Quando soube que João havia sido preso, Jesus voltou para Galiléia, mudou-se de Nazaré, sua cidade natal, para a aldeia de Cafarnaum. Então aqui é outro trecho, né? Mateus 4:12. Então assim, você vai lendo em voz alta, você vai ouvindo, você vai adquirindo fé, porque fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Então você está pregando para você mesmo, entende? Do que você só abrir e ficar ali lendo, porque muitas vezes dessa forma você não presta atenção, o seu pensamento te leva para o feijão que você tem que cozinhar, para a irmãzinha que você tem que ligar, para a louça que você tem que lavar. Agora, se você lê em voz alta, você está ali presa naquilo, você está totalmente dedicando o seu coração àquilo, entende? Paty, eu tenho aplicativo da Bíblia, né? Existe eu não sei falar inglês, né? Mas é YouVersion, uma coisa assim. É muito bom, eu uso também. Nele você pode ouvir a palavra, né? Se você tem talvez a vista cansada pela idade, esse é um aplicativo muito bom que você pode botar ali no celular e apertar o play, você vai ouvindo a palavra. Isso também é bom, mas ouça com atenção, não ouça por ouvir, ouça com atenção. E isso vai te ajudar também. Outra coisa, né? Anote, vai na Bíblia. Se você não tem tanto conhecimento assim, vá no Google, vá no chat GPT e pergunta assim, eu quero versículos sobre oração pelos filhos, por exemplo. Eu quero versículos sobre oração para casamento. Ele vai te dar os versículos. Hoje em dia tem tantas IAs aí que podem te ajudar nisso, né? Use a tecnologia ao teu favor. E aí você anota no teu diário da jornada, cola em algum lugar aí no teu quarto de guerra e toda vez que você for orar, você vai lembrar desses versículos. Paty, eu me sinto tão sozinha às vezes, eu me sinto tão solitária. Tem versículo para isso? Tem. A Bíblia fala que ele prometeu que nunca nos abandonaria, que nunca nos deixaria. Então, a palavra de Deus, ela é completa. Ela é completa. Identifique uma área da sua vida que precisa de batalha. Uma batalha que você está enfrentando. E aí você encontra 3 versículos que respondem a essa guerra. Por exemplo, medo. Isaías 41:10 fala sobre isso. Falta de paz, Filipenses 4, 6 e 7. A paz que excede todo entendimento. Paty, eu tenho ataques na minha mente. 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 4 ao 5. Então, assim, são formas de você usar a palavra para te ajudar. A palavra de Deus, ela é o nosso guia, a nossa espada, é o nosso manual, né? Quer ver, ó? Fala o seguinte, ó. As armas com as quais lutamos não são desse mundo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, ataque na mente é isso, é você levar cativo todo pensamento que vem. Levar cativo a quem? A Deus. Então você vai escrever também no seu diário da jornada. Qual é o meu está escrito para essa guerra? Sabe? Qual é? Qual é o teu está escrito para você entrar no quarto e dizer, diabo, está escrito, né? Está escrito. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, diabo, tu não tem lugar na minha casa, na minha família. Sabe? É você entrar com essas batalhas. Diabo, está escrito que o Senhor prometeu abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Está escrito que todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. E eu estou batendo na porta da minha vida financeira, eu estou batendo na porta do trabalho,
sabe? E aí você vai colocando, você vai declarando esses versículos com voz alta, com fé durante o seu dia. Deixe a espada trabalhar. Deixe a espada batalhar por você. Deixe. Você precisa usar as armas que o Senhor deixou para nós. E as armas da nossa milícia, elas são espirituais. Leve cativo ao Senhor todo pensamento, todo conhecimento. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada é orientação imediata, é aquilo que te dá a luz, que te orienta, aquilo que é necessário, as decisões do dia a dia. E luz para o caminho representa que ele vai te iluminar no geral da tua vida, a visão ampla das coisas do futuro, tudo que é claro, tudo que você precisa de direção, você encontra na palavra, na palavra. Então, se você fizer eu diria, essa prova, né, esse desafio de buscar respostas na palavra, você vai ser surpreendida. Eu tenho certeza disso. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos falar com aquele que tem todo o poder, que tem todo o poder na palavra. Vamos falar com ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor prometeu que não nos deixaria órfãos, que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Mas o Senhor também não nos deixou sem direção, porque o Senhor deixou a tua palavra. Que nós venhamos amar a tua palavra, Senhor. Que nós venhamos gastar tempo na tua palavra. Muitas vezes nós gastamos tempo estudando tantas coisas, ouvindo tantos podcasts e estudos e filosofias, ouvindo tantos médicos, às vezes, no YouTube falando sobre doenças, ouvimos sobre notícias, ouvimos sobre tantas coisas, mas não buscamos naquele que tem todo o conhecimento. Ah, Jesus! Tudo que nós precisamos está aqui, Senhor, na nossa Bíblia, que está tão acessível a nós. Tem países que a palavra é proibida, tem países que quando chega uma Bíblia, as pessoas morrem porque tem uma Bíblia em casa. E muitas vezes, Deus, nós temos uma Bíblia, 2, 3, 4, e não abrimos ela, não meditamos nela. Nos perdoa, Senhor. Que nós venhamos conhecer a Tua Palavra, que nós possamos, Senhor, meditar na Tua Palavra, porque está escrito na Tua Palavra. Alguém que possa explicar Deus? Alguém inteligente o bastante para dizer o que Deus deve fazer? Alguém que tenha feito a Ele um grande favor ou a quem Deus tenha pedido conselho? Não. Porque tudo dele procede, tudo acontece por intermédio dele, tudo termina nele. É tudo sobre o Senhor, ó Pai. Ah, Deus, e se nós não conhecermos do Senhor, o que vai ser de nós, Pai? Nós não temos nada, Senhor, em nós que traga mudança, resposta. Não temos. Então, Senhor, as respostas que nós precisamos estão em Ti. Ah, Deus, porque ninguém te explica. Ninguém tem um conhecimento tão grande como o Senhor. E nós muitas vezes queremos batalhar nossas guerras sem trazer a Tua palavra. Que nós venhamos aprender, Senhor. Aprender a ouvir a Tua palavra, meditar nela e a usá-la como a nossa espada de guerra, Senhor. Que nós venhamos meditar nela dia e noite, que ela seja nossa companheira,
no nosso quarto de guerra, Senhor. Ah, Senhor, que nós venhamos buscar todas as respostas para nossa alma, para nossa mente, para os nossos atendimentos, aconselhamentos, para a direção no nosso casamento, para os nossos filhos, aqui, Senhor, na tua palavra. Porque tudo começa em ti e termina em ti, Senhor. Tu és santo, tu és poderoso, Pai. E nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos. É tudo sobre o Senhor, ó Pai. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minha querida. Eu quero compartilhar algo aqui com você. Eu gosto muito dessa canção, Nunca Foi Sobre Nós. E aí, no momento da oração, eu abri minha Bíblia para trazer um versículo para que nós viéssemos orar. E eu abri exatamente em Romanos, capítulo 11, versículo 33, que diz: Vocês, por acaso, já viram algo que se compare à graça generosa de Deus ou à sua profunda sabedoria? É algo acima da nossa compreensão que jamais entenderemos. Há alguém que possa explicar Deus? Alguém inteligente o bastante para lhe dizer o que fazer? Alguém que tenha feito a ele um grande favor ou quem Deus tenha pedido conselho? Tudo dele procede, tudo acontece por intermédio dele, tudo termina nele. Glória para sempre, louvor para sempre, amém e amém. E essa palavra eu li na mensagem, né? Mas se você for ler na sua Bíblia aí, provavelmente ela vai estar muito parecida com a música. Deixa eu abrir aqui Romanos 11, 36, 33 ao 33, né? Ao 36. Aqui vai dizer assim, é um versículo que expressa admiração pela profundidade e sabedoria. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis os teus caminhos, né? Então, assim, a palavra de Deus é aquilo que eu digo, tem cantores e cantores, né? Existem louvores que são realmente a Bíblia falada, e eu sou muito mais desses. Então, essa canção da Tamires, mais uma, né, que eu tô te trazendo aqui da Tamires Garcia, quando ela fazia parte ainda do Ministério Zoe. Se você for abrir no YouTube essa canção, Nunca Foi Sobre Nós, tem a descrição embaixo. Essa música é de 2017, olha quantos anos, né? E aqui diz assim, ó, na descrição dela, diz: Nunca foi sobre nós, Romanos 11, 33 ao 36. Então, essa é uma canção bíblica. Então, se você declara uma canção bíblica, se você ora a Bíblia, tem grande poder. Que você medite nisso. Medite nisso. Leve para o seu lugar secreto, para o seu quarto de oração, a sua espada, a sua Bíblia. Paty, eu não conheço muito, então pega salmos. Cada salmo é uma oração. E você está usando a Bíblia e a oração ao mesmo tempo. Porque a mulher que ora, ela é forte. Mas a mulher que ora com a palavra, essa é invencível. Medite na sua Bíblia. Ore a sua Bíblia. Tenha amor pela palavra de Deus. É o que eu digo para você hoje. E para mim saber que você ouviu até aqui, reage aí com o emoji do livro, né? Que vai representar aí a Bíblia. Ou melhor, reage com o emoji da espada, que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.